beleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, está no ar mais uma edição do Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense, tá? Chega mais, porque o programa está apenas começando e para abrir o nosso programa de hoje, eu recebo Helenilson Dantas. Mostra o homem. Opa, mostra o homem, rapaz. E Hugo do Vale. E aí, rapaziada, beleza? Alguém tá feliz, alguém tá triste depois do final de semana desse aí? O que é que vocês podem me dizer? Mas eu vivo feliz. Entendi. E eu vivo triste. Que aí? Aí gostei aqui da paleta de cores. Foi aqui mesmo. pro Cara, cenário, legal, que o negócio ficou top, hein? Só eu que tô destoando, né? Só é. Aí, né? Tá bom. Vou falar com o pessoal lá para arrumar as camisas. É bom. Beleza, Helenilson Dantas e Hugo do Vale vão analisar, essa dupla vai analisar tudo que rolou no final de semana e também fazendo uma projeção daquilo que ainda vai acontecer. E eu quero começar o programa falando sobre Ceará e Fortaleza, obviamente. O Alvinegro empatou com Fortaleza por 1-1 na Arena Castelão e conquistou o bicampeonato estadual. Além do título, o Vovô ampliou sua invencibilidade no Clássico Rei para 8 partidas. A última derrota para o rival aconteceu há quase 2 anos. O que é que só você viu do Vale desse jogo aí, cara? Cara, a gente viu uma supremacia do Ceará, né? São 3 jogos, o Ceará jogando bem as três partidas, né? Eu não gosto muito de falar de justiça dentro do futebol, até porque a gente sabe que não tendo uma interferência maldosa e sendo só realmente dentro do campo, essa questão de justiça não conta muito. O que conta é a competência. Então o Ceará vem sendo competente essa temporada de 2025. A primeira partida foi muito pleno, melhor do que o Fortaleza. No segundo tempo, talvez o Fortaleza equiparando as forças. Veio a segunda partida, né? E aí um jogo mais truncado, um Fortaleza mais diferente, né? E mesmo assim o Ceará vai e ganha. E no jogo de ontem, na verdade antes de ontem, que foi no sábado... É verdade, A gente viu uma disputa também mais parelha, né? Um Fortaleza mais próximo daquilo que a gente falava, né? Um Fortaleza mais próximo do que foi até 2024. De fato, as contratações do Fortaleza de 2025 não surtiram efeito, né? E elas, ou uma delas, mais uma vez, foi a protagonista da partida, né? O Gastão Ávila, infelizmente, num lance irresponsável, Marquinhos não me mate, né? Mas eu acho que foi irresponsável, numa situação que o Fortaleza já estava, né, com inferioridade dentro do confronto, já tinha perdido a primeira partida por 1-0, uma partida já pegada, a saída do Brits foi justamente também por um cartão fora de uma contusão que ele tinha sentido, e aí com menos de 10 minutos o atleta do Fortaleza é expulso, né, e aí dificultando mais ainda a vida do Fortaleza, que em alguns momentos, ou na maioria das vezes, o time que perde um jogador parece que ganha mais um, né? Porque a vontade aumenta e o Fortaleza foi melhor no jogo, né? Durante esse período, acabou até abrindo o placar, mas insuficiente, né? Logo depois o Fortaleza teve uma baixa também, que aí teve muito torcedor que fala, rapaz, quando a fase é ruim, né? Porque o Renato Kaiser entra dentro da partida para tentar ajudar, fazer uma dupla de ataque ali com o Lucero. E na primeira bola que ele recebe, né, para sair em velocidade, ele acaba sentindo, e aí deixando o Fortaleza não só com 10, mas com 9 jogadores, o que já estava ruim ficou bem pior. Mas o título do Ceará muito merecido, né? O Ceará que foi invicto, né, conquista esse bicampeonato, jogando de forma plena, né, substituindo e perdendo alguns bons jogadores, é bom que a gente diga, né, o Ceará que não contou com o Richardson, que é um espelho dessa equipe do Ceará, talvez aí o ídolo, né, do Ceará mais antigo que tem junto com o Luiz Otávio, porque o Luiz não está jogando. Outro desfalque importante foi o Pedro Henrique, que até sair da equipe era o artilheiro da temporada, né? Enfim, foi um título merecido, um bicampeonato aí para o Ceará, para entrar para a história e também para poder passar, né? Na questão de títulos, a gente sempre falava aqui que esse ano tem 2 peculiaridades, seria passar à frente nos títulos cearenses,
que agora o Ceará tem 47 títulos. Chegou primeiro nos 47, né, o número sabático do Fortaleza. Acaba chegando na numeração de títulos, na quantidade de títulos, 47. Mas ainda tem mais uma rivalidade aí, que é para saber quem vai ser, né, o tetracampeão da Copa do Nordeste. Tem mais uma disputa aí, o Cláudio ficar mais alegre, tá meio triste, meio cabisbaixo. Aí dá certo. O Márcio também tá meio chateado. Tá. O Felipe veio nem trabalhar. Veio não. Ficou com a menina lá, cuidando da menina, mandou a mulher ir trabalhar. Foi. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Helenilson Dantas, cara. O Alvinegro, mais um título em cima do Fortaleza, agora é bicampeão cearense. E, como o Hugo falou, cara, Gaston, que vacilo, velho. Muito irresponsável. Mas, assim, o título não foi vencido pelo Ceará somente por conta do Gaston e também somente por conta da lesão do Renato Kaiser. Tiveram outras situações que fizeram com que o Léo Condé sagrasse campeão pela primeira vez à frente do Ceará. É verdade. Outras situações que são bem parecidas, né? Não só desse ano, mas já de alguns jogos, de alguns anos atrás, aí, desde o início dessa sequência de jogos que o Fortaleza não vence o Ceará, a gente vê um cenário muito parecido em todos os jogos, né? Independente de ser Léo Condé, Morigno ou Wagner Mancini. Foram todos os jogos com um cenário assim, bem semelhante, um quadro bem parecido. E o Fortaleza, de novo, ficou refém, né, de uma falha individual, quantas e quantas vezes a gente comentou aqui, né? Rapaz, o Fortaleza não sai na frente um clássico. Eu queria ver o Fortaleza sair na frente um clássico. Quando acontece sair na frente um clássico é quando está com um jogador a menos. E aí, o Ceará realmente foi para cima e com a qualidade que tem o time do Ceará e com um jogador a mais. A característica do Pedro Raul no gol do empate foi exatamente a que a gente exaltou aqui, a capacidade que ele tem, né, do cabeceio, do jogo aéreo. A bola foi na medida na cabeça dele. E aí ele fez aquilo que é o normal de se acontecer, né? O que não é normal é o que a gente viu aí, a cena do Gaston, cometeu uma entrada criminosa. Eu acho que não foi nem responsável, acho que o que está pegando é suave aí, viu? Foi uma entrada criminosa, ele levantou os dois pés, podia ter acontecido algo pior. Perfeito, com certeza. A entrada foi terrível. É terrível, não tem desculpa, é vermelho direto, não tem o que se discutir. E faz parte do jogo também, não era para fazer, mas faz, está na regra, tem que cumprir. E aí o Ceará acabou tirando proveito e, mais uma vez, fez valer, né, a situação que se desenhou repetidamente nesses últimos jogos entre os dois rivais. E fez o que a torcida do Ceará esperava. Carimbou lá a faixa de campeão. E mais uma vez o time que entra na final com a vantagem do empate, né, garante e segura aí. Ninguém ainda não se consegue reverter. A última vez que foi revertida foi há 50 anos, num clássico, né, e sem ser em clássico foi em 2005, naquela final entre Icasa e Fortaleza. Você fala um detalhe interessante em relação ao cruzamento do gol para o gol do Ceará. Fabiano está acertando Perfeito. tudo, parece que um passe, parece que era com mão, mas não só do lado direito, tá? Do lado esquerdo, o Ceará também tem um cruzador, um lateral excepcional, que tem sido o Matheus Bahia, jogando muita bola de verdade, tem contribuído muito com essas assistências. Eu digo assistência mesmo, porque tem ajudado o Ceará nesses últimos jogos. A minha pergunta é, Hugo do Vale, a minha pergunta é, Helenilson Dantas, Ceará está pronto para essa temporada? A gente lembra que para o Ceará ainda tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e principalmente a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu posso falar? Vai lá. Pode. Eu acho que não. Eu acho que o Ceará não deve se iludir com esse título, com essa sequência invicta, né? Eu tiro aqui um recorte interessante que eu acho que o torcedor do Ceará e principalmente a sua diretoria e a sua comissão técnica deve prestar atenção, que são os 3 jogos que aconteceram, os 2 com Confiança e um com o Náutico lá em Recife, apesar de ser início de temporada, mas são jogos contra adversários que não são tops, podemos dizer assim, mas que montaram um esquema, né, de jogo, principalmente o Confiança aqui nos 2 jogos do Castelão, que deixou o Ceará numa situação muito parecida com o que ele deixa o Fortaleza, com aquele falso domínio, né, de não conseguir colocar a bola para dentro. E essa questão de ter conquistado o título, claro, é muito importante, é massa,
É uma comemoração, tem que comemorar mesmo, faz história, ninguém tira, está lá na sala de troféu, mas a temporada 2025 começa agora, no próximo fim de semana. E aí, do Vale? Eu discordo, acho que o Ceará está bem para a temporada de 2025, já demonstrou isso no Campeonato Cearense, vem demonstrando isso na Copa do Nordeste, mesmo fazendo algumas modificações e testes. A gente já falava aqui sobre esse elenco do Ceará, que algumas peças ficaram do ano passado, as contratações que a gente avaliou e basta a gente não só se basear no Fortaleza, né, que é um time de Série A, é um time que há 3 anos se classifica para a Libertadores, é um time que termina sempre ali entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e mesmo passando pelas mesmas modificações, acho que o Ceará teria mais motivos até para poder ficar desconfiado, porque foram mais de 16 contratações esse ano, mas o time começa a jogar. O time ele tem uma cara, ele tem uma formatação de jogo. E, na minha opinião, tem ainda jogadores onde substitui alguns outros de algumas posições e que o Ceará não sente tanto o peso da perda desses atletas. Até porque a característica do Ceará está muito parecida com a que o Fortaleza adotou há 8 anos atrás, por exemplo, né? Que é uma tática de obediência, uma tática de força física, de marcação forte, né? De elenco, de conjunto, de coletivo. Você enxerga isso no Ceará. Basta você dizer que, por exemplo, o Ceará perdeu o Rafael Ramos, que é um dos jogadores principais do ano passado, que subiu da Série B para a Série A. Perdeu no começo do ano, tinha o Dieguinho, né? E aí ainda conseguiu ter o Fabiano Souza, que disparado vai ser aí o melhor lateral direito do Campeonato Cearense. O Dieguinho, que foi lateral direito, acabou assumindo a titularidade como volante, sem o Richardson, como eu falei agora há pouco, sem o Pedro Henrique, que era o cara que substituiu Saulo Mineiro, Eric Pulga, para poder fazer gols. Você tem Fernandinho como opção, você tem Rômulo, um jogador que tem qualidade, o Ailon, que continua dentro da partida, o Lucas Mugni, que quando não joga tem o Rômulo, tem o Matheus Araújo, enfim. São opções que o Ceará vai mostrando que para a temporada ele está preparado. Agora, se você me pergunta se ele está preparado para conquistar os títulos, se vai ficar nas cabeças, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, aí é uma outra história. O que eu consigo ver é uma consistência de um time que está adquirindo isso dentro da temporada e com pouco tempo de trabalho. Eu acho que, analisando dessa forma, o Ceará vem se preparando e está muito à vontade para poder começar qualquer competição. Né? Se vai durar muito tempo, se os atletas vão conseguir terminar a temporada sem se machucar, sem precisar fazer contratações. Eu até já falei aqui, por exemplo, o Ceará buscava um jogador como volante, né? Pensou no Charles, não veio nesse primeiro momento, nessa primeira janela. Seria um jogador que, para mim, se viesse, o Ceará fecharia o ciclo de contratações e terminaria a temporada. Até porque as pretensões do clube, a gente também tem que analisar em relação a isso. Campeonato Cearense era chegar na final, foi campeão. Copa do Nordeste é chegar numa semifinal, está se encaminhando para isso. Copa do Brasil, oitavas de final, já passou pela primeira fase. E o Campeonato Brasileiro se manter dentro da competição e nem tendo pretensões de Sul-Americana. E eu acho que o Ceará, com o que demonstrou até agora, vislumbro ter até uma briga, sim, por Sul-Americana no Campeonato Brasileiro. Eita, rapaz, será que é para tanto isso? Tudo isso, não sei. O técnico Léo Condé transformou o Ceará em uma equipe eficiente, mesmo com o elenco reformulado. No Campeonato Cearense, alcançou 92,5% de aproveitamento e garantiu o bicampeonato invicto contra o Fortaleza. Desde sua chegada em 2024, tem sido peça-chave na ascensão do Vozão, conquistando um acesso e um título estadual. E ele fala com a gente. Bastante desafiador, né? A gente conseguiu acesso ano passado e passou por uma reformulação muito grande do Realmente foi desafiador, né? A gente, na temporada passada, teve uma reformulação muito grande, praticamente 60% do elenco foi reformulado. E a gente, com muito trabalho, pouco tempo de trabalho ali para fazer uma remontagem de time, mas assim, mais uma vez, uma boa vontade muito grande dos jogadores, tentando assimilar o mais rápido possível as ideias que a gente foi passando, e a equipe foi
foi se estruturando, foi ganhando casca ao longo da competição. Mesmo assim, perdemos peças importantes, né? Pedro Henrique, que começou bem, teve a lesão, Richardson, né? Agora na reta final, o próprio Ramon Menezes. Mas mesmo assim, a gente, como eu sempre vinha falando nas coletivas, a gente tinha 2, 3 peças por posição quando a gente trocava. A prova foi no meio da semana também, na Copa do Brasil, a gente fez as mudanças e a equipe conseguiu se sustentar. Então, assim, realmente foi um título, eu acho que merecido, pelo respeito que a gente tratou a competição desde o primeiro jogo, tentando fazer o melhor, mandando a campo a melhor equipe possível, e foi coroado hoje com o título. Ainda falando de Clássico Rei, o técnico Vojvoda lamentou, obviamente, a perda do título estadual, mas reforçou o foco nos desafios da temporada, inclusive Libertadores, Copa do Brasil e Série A. O treinador enfatizou a necessidade de mentalidade forte e o apoio da torcida para superar a fase instável. Cometimos erros en las 2 finales, ¿sí? La expulsamos de jugadores, causan daño en Ochimi, es verdad eso, y sufrimos 2 expulsiones, una en cada jogo, y con mucho tiempo por a frente para jogar. O vestuário está forte, ¿sí? Eu estou forte, tengo un elenco que tiene resiliencia y esto continúa y bueno, estamos con dor, mas vamos a salir fortalecidos de esta situação. E aí, meu povo, 2 ótimos técnicos no campeonato, no futebol cearense, porém um atravessando uma fase difícil e delicada, inclusive com o torcedor, pasmem, torcedores pedindo a cabeça dele, do argentino Juanzinho. E o outro, Leozinho, também arrebentando no comando técnico do Ceará. Tô certo ou tô errado, cara? São bons técnicos, merecem estar à frente dessas equipes e podem contribuir muito na temporada 2025? Cara, assim, pra mim, o Vojvoda não precisa provar mais nada pra ninguém. É um cara que... Pro Cláudio Costa? O Cláudio Costa, acho que ele precisa. Depende, se o Fortaleza ganhar essa semana... Pro Thiago Pamplona, que torce Fortaleza, eu acho que precisa. Cara, na verdade, assim, o torcedor ele é muito de momento. Se você for perguntar de verdade mesmo pro Cláudio Costa, se ele quer que o Vojvoda vá embora... Quer não. Ele não vai querer que vá. Verdade. Até porque ele sabe de todo o trabalho que o treinador fez até aqui. Verdade. Na minha opinião, o Vojvoda está entre os 3 melhores técnicos atuando no Brasil hoje. Né? Você tem que ver o que esse cara já fez. Você tem que ver as dificuldades que ele já passou. O que tá colocando o Fortaleza no patamar que o Fortaleza está hoje. É um time que não é à toa que termina o Campeonato Brasileiro em 4º colocado. Eu gosto muito de falar isso, porque a primeira vez que o Fortaleza conquistou, muita gente falou que tinha 6 campeões brasileiros fora da Série A. E por isso foi fácil. Fortaleza vai lá e faz de novo. E ainda melhor, na minha opinião, porque brigou pelo título. Realmente por uma falta de opções dentro do elenco para substituir jogadores que estavam machucados, o Fortaleza acabou perdendo essa chance de brigar pelo título, mas terminou em 4º colocado mesmo assim. Não se pode colocar um trabalho desse no lixo, não pode querer achar que está tudo acabado. Realmente é uma dificuldade, e principalmente quando é à frente de um rival, o seu principal rival, e principalmente um rival que está voltando para a Série A agora, passou 2 anos numa Série B, cai muito na conta dos torcedores. Essa brincadeira, essa gozação. Mas quem comanda o Fortaleza, seja na parte do campo, seja fora do campo, ele tem que pensar na situação que o clube vai ter que ter para o restante da temporada. O elenco é muito bom, o time joga muito bem, o time está entrosado. Agora, tem que reconhecer que algumas peças que foram trazidas até agora não renderam. Ou com o time que já jogava, ou com um novo time. Então tem que repensar, tem que replanejar. Seja o Vojvoda, o Alex Santiago, o próprio Marcelo Paes. A gente esquece sempre do Rolim, mas é o atual presidente do Fortaleza. Né? Então, assim, tem que ter a mesma boa vontade, o mesmo discernimento que teve quando esteve por cima, quando esteve vencendo, quando esteve pentacampeão do estado do Ceará, quase um hexa. Tem que também ter o discernimento para poder saber e resolver as coisas. Eu acho que os treinadores aqui do estado do Ceará, a gente está muito bem servido. O Léo Condé era um cara que eu queria que trabalhasse aqui já há muito tempo.
Foi o cara que trouxe uma filosofia para o Ceará. Desde o Marcelo Chamusca, na minha opinião, o Ceará não tinha uma forma de jogar, não tinha um retrato, um modelo. Né? Você não via jogadas ensaiadas, transições, variações, e o Léo Condé trouxe isso ao Ceará e de forma rápida. Então, nós estamos muito bem servidos de treinadores, basta só colocar a cabeça no lugar, ver quais são as melhores opções. Se tiver que dar um passo para trás, se tiver que fazer alguma negociação com os jogadores, trocar, contratar, faça e siga para a temporada, que é o mais importante. Elenilson Dantas, Juanzinho ou Leozinho? Aliás, os dois aprovados? Sim, o treinador do Ceará, o Léo Condé, agora está num momento que está indiscutível, né? Não tem como. O próprio Hugo já falou bem aqui, deu ao Ceará uma cara, né? Que o torcedor não tinha há algum tempo. Um sistema de jogo sólido. E quanto ao Vojvoda, meu amigo, a questão não é nem o que ele já fez, né? Ele não está aqui pelo que ele já fez, eu acho que é mais ainda. É mais pela consciência que o torcedor do Fortaleza tem, que ele ainda é capaz de fazer. Ele já provou em alguns momentos, inclusive muito parecidos como esse. O Fortaleza já passou um turno inteiro numa lanterna no Z4, né? Praticamente o turno todo numa lanterna de Brasileirão. E saiu de lá para ir pra disputar uma Libertadores no ano seguinte. O único clube que conseguiu fazer isso até hoje, nos pontos corridos. Então, esse poder de reação ele já provou também que tem. Então, por que não pode acontecer de novo com os atletas? Ele mesmo falou em resiliência aí na entrevista coletiva, e a gente sabe que isso é um dos fortes, né, da equipe que é comandada por ele, da turma dele, né, podemos dizer assim. E a prova de fogo vai ser exatamente, vai começar agora, né? Porque além tem o CRB amanhã, né? Amanhã não, desculpa, quarta-feira. Quarta-feira. E na sequência tem somente Fluminense e Racing, que é para eles sentar os pés no chão e vamos ver o que acontece, né? Vou pro jogo, eu e o Filipeta. Qual desses 3 jogos? Os 3. Meu amigo. Mas vamos para esse jogo aí. Eu, Cláudio Costa e o Filipeta. Com a camisa com a bandeira do Lion. Nossa senhora, coitado do É sério. Pode ter certeza que é 3P. Não, senhor, nós vamos para lá. O diretor do Fortaleza, Alex Santiago, reconheceu a dificuldade do momento e lamentou perder mais um troféu para o Alvinegro de Porangabuçu e destacou a insatisfação da torcida. Nós estamos vivendo um momento que deixa todos nós como torcedores tristes, né? Hoje nós vimos uma situação que não nos deixa contente, perder um título que nós queríamos, que nós nos preparamos para tentar buscá-lo, mas que nós não fomos bem-sucedidos, né? E é importante nesses momentos a gente ter esse senso crítico para fazer avaliações, fazer correções de rota, para assumir responsabilidades, e nós estamos aqui para isso, né? Dizer ao torcedor do Fortaleza que nós estamos fazendo avaliações internas sobre o que não está funcionando bem, sem apontar culpados. Nós temos um trabalho construído há muito tempo, um ciclo vitorioso de há muito tempo no clube. Nós vamos jogar competições importantes esse ano. E o Fortaleza vai fazer avaliações internas, ver o que não está bem, ver o que está bem, ver o que pode ser melhorado. E nós estamos dizendo ao torcedor, através desse pronunciamento, que nós não vamos parar de trabalhar dia e noite, até que a gente volte a entregar para o torcedor aquilo que ele quer. E aí? Tá certo, né? Eu achei bem coerente as palavras do Alex Santiago. A gente já falou aqui, né? Não é mais presidente do Fortaleza e agora está diretamente ligado ao futebol. Rolim é o presidente do clube Fortaleza, mas responsável pela SAF é Alex Santiago e o CEO Marcelo Paes. Acho que foi bem coerente, né? Ou não? Eu achei que foi. Assim, é tipo o feijão com arroz, né? Você vê a burocracia de uma entrevista. Mas, na realidade, não tem outro caminho a seguir. É esse aí mesmo, né? Depois de uma perda de mais um título estadual. E como ele mesmo falou, com competições tão importantes já batendo na porta. Não tem muito o que pensar, não tem muito tempo para fazer muita coisa. Tem que juntar os cacos com o que tem aí, que é um elenco que não é fraco. Se você olhar na ponta do papel, é um elenco que dá para tirar muita coisa desse elenco ainda. Claro, eu acho que tem uns jogadores ali que já encerraram ciclos. Tem que saber a hora certa. Pô, Fernandes. Tô brincando. Esse aí, acho que esse aí nem começou ainda, que espero é eu, né? Espero que não tenha nem começado. Mas, enfim, falando de um grupo como um todo, né? O Fortaleza tem como pensar
nesse futuro tão curto, a tão curto prazo como é esses campeonatos que vão começar agora, principalmente o brasileiro. Eu digo assim, o brasileiro da Série A, fala em Libertadores, é importante, mas o Brasileirão da Série A é o alicerce de tudo, de todas as competições. Claro. Seja lógico, no Cearense, no Nordestão, da Libertadores, você ter participação garantida na Série A, você tem uma solidificação no seu critério financeiro e técnico. É um ciclo vicioso. Você joga uma competição importante e ganha dinheiro para jogar uma competição importante, e assim vai. Perfeito. E a Série A é o alicerce de tudo isso. Então, é o foco que o Fortaleza tem que ter. Eu até brincava na época que o Fortaleza era lanterna, que eu citei agora há pouco, e o Fortaleza, nesse mesmo período, estava disputando a Libertadores. E muitos torcedores do Fortaleza nem sequer curtiram o Fortaleza na Libertadores, porque estavam preocupados com a zona de rebaixamento na Série A, né, de tão importante que é o torneio. Legal. Alguns atletas, assim, rapidamente na minha cabeça, né? E claro, o celular que o Filipeta mandou para mim aqui, que já encerraram o ciclo, na opinião dele, lógico, né? Paul Fernandes, Danilo Barbosa. Nem começou. Danilo Barbosa, Gaston Ávila, quem mais? Já encerraram o grande ciclo deles. Quem mais? Pronto, só esses aí. Falta só o Danilo Barbosa chegar, né? Pois é. O do Vale, e aí? Tem Danilo Barbosa no Fortaleza? Não, Danilo, como é o nome dele, hein? Diogo, é o irmão dele, é irmão dele. O Danilo Barbosa tá no Botafogo, cara. É o dele, volante, não? O Danilo é o volante, né? É o zagueiro volante. É o zagueiro volante. Sim, vamos falar de Fortaleza. E aí, cara? Pois é, Alex cara, Santiago. assim... E os comentários, obviamente, discurso interessante. Como o Elenilson falou, né? Eu acho que não precisava tanto, né? Não precisava, né? Assim, para poder... Não, nós vamos... Isso tem que ser feito mesmo. Tá dando errado. Começou a temporada, o time não está jogando bem, o time não está rendendo. E independente de adversário, independente de campo, né? Porque o Fortaleza perdeu o título do Campeonato Cearense jogando no Castelão. Queria jogar no Castelão. Jogando no Castelão, perdeu o título para o Ceará. Né? Foram 3 partidas no Castelão, 2 derrotas e um empate. Né? Então, assim, tem que rever. Tem que olhar para dentro, ou então tem que sair de dentro para se olhar, para ver o que está acontecendo. Se as contratações não foram feitas da forma como o Fortaleza tem como aplicação jogar futebol, tem que rever, cara. Se o Paul Fernandes, por exemplo, vou pegar o exemplo, porque foi o que chegou e o que quase um ano o Fortaleza passou para poder apresentar o jogador. Ele chegou, ele tem uma característica, e é simples. Ou o Fortaleza se adapta a características do Paul Fernandes, ou o Paul Fernandes se adapta às características do Fortaleza. O que está mais próximo para mim e mais claro é o Fortaleza continuar jogando no seu método de jogo e colocando o Paul Fernandes aos poucos. Se é um jogador que vai entrar no segundo tempo, se vai ser um jogador que vai dar uma cadência, se vai tirar a velocidade da equipe do Fortaleza, que ele venha para isso. O que está certo é assim, todas as vezes que ele não jogou, infelizmente o Fortaleza ganhou. Ou o Fortaleza foi bem, ou o Fortaleza foi mais combativo, ou o Fortaleza foi mais agressivo, ou o Fortaleza foi a cara do Fortaleza. Fortaleza com aquela linha de jogadores ali, 4 jogadores à frente, dificultando a saída de bola, todo mundo pegando, todo mundo marcando. Ele não tem característica de marcação. Ele não faz a volância, como, por exemplo, o Hércules fazia, o próprio Caio Alexandre, quando estava aqui, fazia. E quando os que estão aqui também faz e ele não faz. Lucas Sacha, Zé Wellison, Rosseto. Eu não entendi porque o Rosseto não jogou. Sinceramente, um jogador da qualidade do Rosseto, um jogador que já demonstrou ser um dos que consegue se movimentar dentro desse meio campo do Fortaleza, tanto pisando lá na área, quando começando um jogo. O cara não vai para o jogo, o Vojvoda também tem que repensar. Sou muito fã do Vojvoda, mas eu acho que está passando da hora também dele rever alguns conceitos, algumas escolhas. Se livrou de alguns jogadores da base, por exemplo, que poderia ter ajudado. Alguns jogadores foram emprestados. Eu não entendi até hoje porque o Cauê Canela não ficou no Fortaleza. Você tendo o Lucero mal, porque sou fã do Lucero, excelente atacante, mas o cara vem mal. O Renato Kaiser que não consegue ajudar no Fortaleza. E um menino desse, que você vê, por exemplo, do outro lado, jogadores que entram com a força de vontade como esse menino Guilherme, que está jogando pelo Ceará. Você coloca o Cauê Canela num jogo desse, cara, ele vai querer destruir o jogo. Ele vai querer fazer alguma coisa, entendeu? Menos dar um carrinho como o Gaston Ávila deu. Loucura aquilo ali.
O Resenha de Artilheiro vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Ainda vamos falar sobre os próximos jogos de Ceará e Fortaleza. Vamos falar também sobre o Ferroviário na Copa do Nordeste. E uma entrevista bacana com meu parceiro Thiago Pamplona. Vai falar sobre MMA, LFA, UFC. Ele que é announcer, narrador, comentarista. Também é lutador, tá? E o Elenilson, joga para ele lá. Tá preparado? Ele trouxe as luvas aí, tá? Tá não? Não, nem de jeito nenhum. Já voltamos, não sai daí não, que é rapidez. Somos uma cidade em movimento, cidade pulsante, intensa na sua energia, na sua alegria e na força transformadora do seu povo. Fortaleza do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Caminhos abertos para o futuro que vamos seguir juntos. Somos a casa dessa transformação. Somos a evolução para os novos tempos. Uma nova Câmara de Fortaleza, focada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade. A base para um crescimento equilibrado e com mais qualidade de vida para todos. Somos casa de portas abertas para o futuro, para a construção de uma Câmara cada vez mais próxima dos fortalezenses. E essa é a marca desse novo tempo, a marca de uma nova Câmara. O forte é a força, a casa, a Câmara. Releitura do elemento de destaque do brasão da cidade. Traz a simbologia da fortaleza do Forte de Nossa Senhora, nossa origem. Uma marca para o presente e o nosso futuro. Fortaleza evolui. A Câmara de Fortaleza também. Estamos aqui em uma das praças mais charmosas de Fortaleza, a Praça da Imprensa. Aqui ao redor ficam alguns veículos de comunicação. Então, pela praça sempre tem algum jornalista. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história da Avenida Antônio Salles, que passa aqui do lado. Será que Antônio Salles tem alguma relação com a imprensa? Será que ele foi jornalista? A Avenida Antônio Salles corta os bairros Joaquim Távora, Dionísio Torres e Cocó. Sempre movimentada, ao longo dos anos recebeu algumas mudanças, como a implantação do viaduto no bairro Cocó. Outra característica é a presença do verde. A avenida passa por parte do maior parque natural em área urbana do Norte e Nordeste. Bem, já deu para notar que a via é importante. Mas afinal, você sabe quem foi Antônio Salles? Eu não conheço. Eu não conheço. Sabe alguns que estudaram essa área que sabe, mas a população como um todo negativo. Rua da Leão, Antônio Salles, eu já escutei falar uma avenida Antônio Salles. E quem foi Antônio Salles? Não conheço. Também sou a fim de saber quem é. Muita gente não sabe quem foi Antônio Salles, mas ele tem sim uma relação com a imprensa. Entre outras profissões, ele foi jornalista. Antônio Salles nasceu em um vilarejo em Paracuru, no interior do estado do Ceará, mas ainda bem novo, veio morar na capital cearense, em Fortaleza. Aqui trabalhou no comércio, na administração pública, foi político, foi deputado, jornalista, escritor, poeta, presidente efetivo e depois presidente de honra da Academia Cearense de Letras. Ele foi deputado, foi secretário de Justiça do Estado, publicou diversos livros, entre eles, Fábulas Brasileiras, Trovas do Norte, Poesias, Minha Terra, algumas passadas,
mata-pau. Esse foi uma comédia, ele era também comediante e teatrólogo. Voltamos agradecendo a tua audiência. Deixar um abraço especial para a rapaziada que está na redação. Indira deve estar super feliz, com certeza. Rochelle também. A nossa chefe maior, Moema Soares, deve estar super feliz. Ou não, né? Meu amigo. Não briga não, né? Briga só com as outras duas, é? Tá bom, Moema deve estar triste, é verdade. O Ceará enfrentará o Bahia em partida atrasada da 4ª rodada da Copa do Nordeste 2025. O confronto está agendado para quarta-feira, agora, depois de amanhã, dia 26 de março, às 19 horas, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Hã? Tá errado, por conta disso, esse jogo que seria Tá, agora... calma, vamos explicar, não é verdade, é verdade. Não, bota lá. Na verdade, pela 7ª rodada, é de fato São Caetano e Ceará, tá? Sampaio Corrêa. Eu falei o quê? São Caetano. Sampaio Corrêa. Por outro lado... Eu vou dizer. Por outro lado, o jogo adiado contra o Bahia vai ser realizado nesta quarta-feira, tá? Então, Sampaio Corrêa vai ficar para um outro momento, não é isso? Perfeito. Muito obrigado. E o Fortaleza jogará contra o CRB pela 7ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida ocorrerá também na quarta-feira, dia 26 de março, porém às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. E eu estarei lá com meu parceiro Thiago Pamplona, com a camisa do Lion, bandeira do Lion e o Filipeta também. Meu povo, e aí? Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza estão bem, relativamente bem, né? Mas com jogos importantes. Ceará passa do Bahia? Difícil, hein, cara? Lá dentro. É um jogo bem interessante esse aí. E assim, o Bahia, ele precisa desse resultado aí para garantir o primeiro lugar no grupo. Vocês lembram, né, que o regulamento do Copa do Nordeste, as quartas de final é jogo único, semifinal também, mando de campo de quem tem melhor campanha. Então é muito importante terminar em primeiro e segundo lugar nos seus grupos para fazer esse jogo nos seus domínios. Aí o Bahia vai querer fazer valer isso aí, mas vai ter pela frente um adversário que está num bom momento. E é o jogo da rodada, esse aí. A gente pode Bahia dizer, que foi campeão baiano, né? Campeão baiano. Ceará agora, foi isso, campeão, Bahia também foi campeão. É verdade, o confronto de campeões aí. E Fortaleza e CRB fazem aí a reedição da final da última Copa do Nordeste. Ah, verdade, CRB foi o último, é o último campeão, né? Não, Fortaleza é campeão. Com 2 gols de Ceará. Não, volta aqui, o Fortaleza, Hugo do Vale. Aliás, Ceará ainda, né? Ceará, jogo difícil, né, cara? Reencontrando aí o seu principal jogador, né, Eric Pulga. Vamos ver como é que vai acontecer essa partida, né? Foca lá, por favor. Então... deixa assim e bota em tela, que é importante. Pronto. Garoto. Bate o print aí. Aí, ó. E aí, cara? Pois é, então assim, um jogo importante para a equipe do Ceará, né, de confirmação também. A gente estava falando aqui se está pronto ou não. Já enfrentou a equipe do Fortaleza por 3 vezes. Enfrentar a equipe do Bahia é mais um compromisso importante para o Léo Condé e seus comandados aí solidificar, né? Apesar de que vai ser um jogo que, na minha opinião, pode pegar um pouco de ressaca de títulos, né? Tanto de Ceará quanto do Bahia, mas tem um ponto importante que o Elenilson falou, que é a questão da solidificação entre a primeira e a segunda colocação. Tanto para o Ceará, que entrou há pouco no G4, quanto para o Bahia, que tem 2 jogos a menos e os 2 vão estar fazendo os seus jogos atrasados. O Ceará só tem um, que é contra o Bahia tem 2 e vai fazer um deles. E aí a importância também é mais um tempero para poder, tanto o Bahia quanto o Ceará, e tudo a ver, né? Bahia, tempero e tal. E o Fortaleza, fazer um bom jogo. E o Fortaleza também joga na quarta-feira. Fortaleza joga na quarta-feira contra o CRB. Diante do torcedor de novo. Esse CRB que é muito diferente do ano passado. Esse CRB que deu trabalho ao Fortaleza na final, a gente lembra muito bem como foi isso, né? Quase tira o título da equipe do Fortaleza, mas esse ano está bem diferente. Só tem uma vitória no Nordestão. Só tem uma vitória no Nordestão, não joga bem. Perdeu para o Ferroviário, né? Perdeu para o Ferroviário, né? E, assim, mesmo sendo diante do torcedor, é mais uma oportunidade para o Fortaleza se reativar dentro da temporada. Né? Não está bem, não vem jogando bem no Campeonato Cearense, mesmo indo para a final, mas não jogou bem.
Campeonato do Nordeste também não. Vai começar aí o Campeonato Brasileiro e nada mais, nada menos do que você enfrentar o CRB, que foi, né, o seu adversário da final do ano passado, e mais ainda um jogo que antecipa o Campeonato Brasileiro. Como o Cláudio Costa falou, e a gente conhece o torcedor, 2 vitóriazinhas aí, uma no CRB e outra contra o Fluminense, traz o Leão aí de volta para o cenário da forma como a gente conhece. Ok, e com 2 gols de Ciel, o Ferroviário venceu o CRB por 2-1 no Rei Pelé e entrou no G4 do Grupo A da Copa do Nordeste. Agora, depende apenas de si para avançar para a próxima fase e assim o Tubarão da Barra enfrenta o Souza pela última rodada. Segundo gol, um golaço, viu, meu amigo? Vencendo, está classificado, hein, No bebê? PV, no mesmo horário de Fortaleza e CRB no Castelão. Vencendo, se é o monstro, né? Vencendo, está classificado, depende de si. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado de fato, porém, tá no G4, velho. Tá no G4, então tem que brigar por isso. Não sei se você lembra, mas eu falei aqui, inclusive no programa, que não seria nada absurdo o Ferroviário ganhar do CRB, até porque na Copa do Nordeste... Eu me lembro, achei até absurdo na hora que você falou. E aí a gente falava sobre isso, mas pela campanha, né, que fez na Copa do Nordeste. Perdeu aqui para o Sport já no último minuto, enfrentou o Vitória lá fora de igual para igual, né? Perdeu para o Fortaleza por goleada, mas a gente viu que muitos dos seus atletas não jogaram, né? E faz aí esse resultado. Acho que o Ferroviário, até pelo nível que a gente está vendo da Copa do Nordeste, pode até sim, né, se classificar e para a gente vai ser muito bacana. Elenilson, para fechar... Golaço aí, ó. Aí foi golaço, foi golaço mesmo, viu? Aí parecia algum racha aí. Parecia. Elenilson, zagueiro, né? Ali, zagueiro. Para fechar, ele é goleiro. Para fechar, isso ajudou o Fortaleza, né, cara? Ajudou. Porque o Fortaleza agora está classificado. Sim, colocou o Fortaleza já garantido aí nas quartas de final com esse resultado. E o Ferroviário se colocou também, né? Sim, verdade. Porque, lembrando que o Grupo B não tem jogos atrasados, né? E todos os jogos agora acontecem no mesmo horário, na quarta-feira. E o Fortaleza joga no Castelão e o Ferroviário enfrenta o Souza no PV, para garantir a sua classificação, dependendo só dele. Pois é, jogando em casa. Cara, que legal. Acho que o Souza que ontem ganhou a primeira partida da final, né? Contra o Botafogo. Ganhou do Botafogo, é verdade. Aí o Fortaleza reativou o Souza, viu? Mas o Souza já vinha bem no Campeonato Paraibano. Mas na Copa do Nordeste era o último colocado com 3 pontos. O Márcio me lembra que o CRB é campeão alagoano. Campeão alagoano, uma final muito polêmica, né? Venceu o Asa por 2-1 de virada. 22 minutos de acréscimo. E o gol acho que o gol foi com uns 16, 17 de acréscimo. Mas ele tinha dado acho que uns 14, aí foi um pouquinho a mais. Beleza, cara, eu vou chamar uma matéria super interessante do Felipe Ribeiro, que agora é cidadão fortalezense. Ele que... Não, pode voltar, calma aí, volte. Estou explicando ainda, Márcio. Felipe. Certo, a gente vai chamar essa matéria, mas antes quero me despedir aí de quem? Do Hugo do Vale. Parceiro, obrigado mais uma vez, tá? Tamo junto. Tamo junto, eu vou chamar a matéria, mas depois na volta já estaremos com o nosso convidado. Então, mais uma vez, dando um baile nos comentários, arrebentando o comentarista que deixa você na cara do gol. Obrigado, irmão. João. Obrigado, Elenilson, por mais uma vez estar aqui com a gente. É sempre um prazer receber os amigos aqui no Resenha de Artilheiro para falar de futebol, para falar de esporte, para falar do nosso estado, né, que está crescendo, graças a Deus, em diversas categorias. E viva o esporte, né? Já que a gente, esse final de semana, emplacou skate, emplacou surf, né? Uma pancada de coisa, tênis. E o convidado? O convidado é fera demais, viu? Já é cria nossa aqui já de muito tempo. Vamos estar voltando aqui, ó. O negócio mudou, Thiagão. Um pouquinho, foi? Estamos de boa aqui, hein? A pensar para ficar trazendo aí pelo menos uma vezinha no mês para estar falando aí. Cada 2 anos, né? Aí, ó. Valeu, meu chapa. Valeu, meu chapa. Valeu. O ex-atleta de basquete Felipe Ribeiro agora é cidadão de Fortaleza. Ele recebeu o título de em sessão solene na Câmara de Fortaleza, de autoria do vereador Adail Júnior. O ex-atleta de basquete Luiz Felipe Eliseu Mendes Ribeiro, ou Felipe Ribeiro, é o mais novo cidadão de Fortaleza. A outorga do título foi em sessão solene no plenário Fausto Arruda, da Câmara de Fortaleza, por iniciativa do vereador Adail Júnior, ausente por motivo de saúde. O vereador Marcos Paulo conduziu a solenidade, juntamente com o vereador professor Aguiar Toba. Uma pessoa que, aos poucos, conquistou Fortaleza, né? Mesmo sendo de Minas Gerais, tendo vários títulos no basquete, títulos sul-americanos, títulos internacionais,
títulos nacionais. Aí veio para o Fortaleza, né, o clube de basquete Fortaleza, jogando e agora fazendo parte da sua diretoria, né, da passe técnica ali do Fortaleza Esporte Clube do basquete, mas que faz um trabalho excelente, um trabalho social na periferia de Fortaleza. Felipe Ribeiro foi campeão mundial, sul-americano, brasileiro e tetra paulista, com várias passagens pela seleção brasileira. Em sua brilhante passagem pelo Fortaleza Basquete Cearense, eternizou a camisa 33. Além do esporte, também joga bem na ação social. Fundou o Instituto Felipe Ribeiro e é embaixador do Instituto Povo do Mar, que atua com inclusão e oportunidades para pessoas mais vulneráveis nos âmbitos social e econômico, no litoral de Fortaleza. O cidadão de Fortaleza também é autor do livro O Mistério do Titanzínio, que mistura ficção e realidade. Emocionou-se na tribuna e no abraço da cidade de Fortaleza, por meio do título recebido com a presença da família. Uma noite assim de muita honra, um privilégio muito grande. Sou muito grato a tudo que eu vivi no Ceará, na cidade de Fortaleza. Entretanto, com as pessoas, eu acho que o que mais me encantou em Fortaleza foram os amigos que eu fiz, as conexões que eu fiz, sabe? E quando você chega no reconhecimento desse, de estar aqui sendo reconhecido como cidadão de Fortaleza, com certeza você olha para trás e fala, valeram a pena esses 12 anos dedicados ao basquete, ao esporte do Ceará. Parabéns a todos que organizaram esta solenidade e ao atleta, ou ex-atleta, Felipe Ribeiro, quase 2 metros e chorando de emoção. Parabéns e sucesso cada vez mais, tá? Tiago Pamplona é um profissional multifacetado de Fortaleza, Ceará, com atuações destacadas no mundo das artes marciais, MMA. Ele é cofundador e presidente da Victorious Fight Eternity. Sei não, mas não. Ainda existe Victorious? Existe. Tá bom, existe. calma aí. Uma organização dedicada à promoção de eventos de MMA. Além disso, o Tiago atua como promotor de eventos, narrador, announcer, comentarista e tudo mais de MMA. LFA, UFC, é só para começar, além do acesso MMA. Fala, campeão, satisfação te receber aqui mais uma vez no Resenha de Artilheiro. Prazer é todo meu querido. Feliz demais de estar aqui, né? mais uma vez. Tudo certo. Meu nobre, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar de MMA, né? Vamos lá, cara. Vamos começar por onde? Primeiro eu quero destacar a alegria de conhecer o Tiago e de acompanhar esta evolução cada vez maior, né? Triangle, Victorious, agora acesso MMA e ele dando um baile na bancada do UFC Fight Pass, né? Junto com gente, olha só, Minotauro, o André Azevedo, uma galera massa e o Tiago lá dando um baile, né? Também árbitro, enfim. Fala um pouco da tua história para a gente te conhecer um pouco mais de perto também dos teus eventos. Começa pela tua história, cara. Então, cara, eu comecei a trabalhar com MMA em 2014, quando... Quem é esse cara do lado aí, quem é? É o Carlos Prates. Fraco, né? Ó, bancada aí com Leandro Mamute, Minotauro, Carlão Barreto, André Azevedo. Monstro também. Tarso Dória, enfim, tá sendo... E aí, Tarso Dória vai rolar, mesmo? A luta? Tem uma rivalidadezinha aí, né? Talvez role uma lutinha de boxe, brincadeira, um grande parceiro. Cara, um prazer, assim, é um sonho realizado, né? Tá na bancada do UFC, trabalhando com esses caras que eu admirei minha vida toda, dividindo bancada com o Demian Maia, que é talvez o lutador de MMA que eu mais admiro. Então, com muito trabalho, assim, consegui estar nesse lugar hoje. E além disso, né, além da parte da comunicação no MMA, trabalho promovendo eventos aqui, que foi como eu comecei a trabalhar com MMA. Em 2014 fiz o Triangle, um evento de lutas casadas e jiu-jitsu. Depois, em 2018, a gente começou o Victorious. Do Victorious nasceu o Acesso, que é um braço do Victorious, e está sendo muito frutífero esses anos de acesso que está rolando. Inclusive, dia 26 de abril tem a edição do Acesso e você está mais do que convidado de novo, né? Você e o Gão lá tem que estar presente. Estaremos lá com toda certeza, cara, de novo, né? Inclusive... Tiago Pamplona, além de tudo isso, também está à frente de um canal no YouTube, MMA com Osvaldo, super interessante, descontraído, mas que leva a sério o MMA. É Tiago Pamplona e... esqueci o nome. Alexandre Níquel. Alexandre Níquel. Níquel. Rapaz peculiar. Ele é. Mas é bacana. Cara, e acesso MMA? Vai rolar onde? Quando? 26 de abril, na Barraca Crocobit, que é um dos nossos
patrocinadores, né, um dos nossos principais patrocinadores. A gente já levou algumas edições do Acesso para lá, sempre casa cheia, um espaço muito gostoso. Inclusive, essas fotos são... Não, essa última edição não foi a que foi no... Essa foi na Brewstone. Mas, enfim, acesso sempre rola na Croco Beach, é um evento maravilhoso. Vão ser 11 lutas de MMA, a luta principal é o Arlen Banks, um cara que participou da última edição do TUF no Brasil, um cara com uma carreira consolidada, muitas lutas na Europa, vai fazer essa super luta contra o Diego Kruger. E aí tem outros grandes lutadores que estão nascendo agora no cenário regional, né? O Yuri Anselmo, que está com 3 vitórias na carreira, vem nocautaço na edição passada em cima do Jonas Bruno. Tem o Wellington Chumbo, o Vinícius Mucego, caras que estão invictos aí no cenário nacional. É um evento muito interessante de acompanhar para quem gosta de MMA e para quem quer ver as grandes estrelas saindo, né? Para quem acompanha MMA sabe que o Gabriel Mosquitinho, que hoje está no UFC, saiu dos nossos eventos, né? A Yasmin Lucindo também, que hoje está lutando no UFC. E Yasmin é de Paracuru? A Yasmin, ela é... Lutou recentemente. Ela lutou recentemente. Ela está treinando agora na Bahia. Não sei se ela é de Paracuru. Enfim, eu não tenho certeza agora da cidade, mas é cearense. Luta pra caramba. Morou muito tempo aqui em Fortaleza, treinava com o Marcos Maju, lutou na segunda edição do Victorious, hoje ascendeu ao UFC. Então a gente está sempre de olho nesses novos talentos, nessa galera que, enfim, tem muito futuro por aí. Amo MMA, UFC, LFA, Bellator, que agora... acabou, enfim, amo, mas o acesso ao MMA é interessante, porque primeiro, é pontual, tem a pontualidade, ele sempre fala, né, começa às 11 horas, não interessa. E também eles contam histórias, né, tem a ideia do storytelling, né, isso é muito legal e aí, para mim, é um diferencial. Sim. E que atrai muito. Elenilson Dantas. Eu queria tirar uma dúvida que é... Olha o homem aí, ó. Que é pessoal. Caio Borralho. Falei. Eu sempre tive curiosidade. É feio demais. E quem vai me responder é o árbitro Thiago. Sim. Certo. Para definir uma luta, o árbitro que está ali em cima, ele só está ali para separar mesmo, porque a turma, tem tipo assim uma votação de alguns outros árbitros por fora, uma luta bem parelha. Aí quem é que decide mesmo? É alguém que está votando, alguns outros árbitros estão votando lá fora, ou só você tem vez, você que está lá no meio do ringue? O árbitro ele é soberano na condução da luta, mas ele não atua na parte da pontuação. Na parte da pontuação a gente tem 3 juízes laterais que ficam pontuando a luta individualmente. Ao final de cada round eles recolhem a papeleta com o julgamento de quem venceu esse round. E aí depois somam tudo para no final da luta saber quem de fato é o vencedor. O árbitro ele está lá para... O primeiro papel do árbitro é prezar pela integridade física do atleta. Perfeito. Não deixar que o atleta acumule dano ou se machuque de uma forma desnecessária. Então ele é o cara que interrompe quando entende que o atleta não tem mais condições de lutar, ele é o cara que adverte quando rola algum golpe ilegal, um chute na região genital, dedo no olho, um golpe na nuca. Tem uma série de proibição de golpes que o árbitro está sempre ali de olho para deixar que a luta aconteça da forma mais limpa possível, né? Então quem está ali em cima está para conduzir a luta, para fazer com que a luta aconteça com tudo dentro da regra, e quem está do lado de fora está julgando, está focado na pontuação da luta para decidir quem lutou melhor, sai com a mão levantada. São 3. E são justamente 3 para caso a luta seja muito apertada, vença a maioria, né? Que no caso é uma decisão dividida. Quando a luta está muito justa, um juiz enxerga a vitória para um lutador, outro juiz enxerga para o outro, a gente vai nos que enxergaram, nos dois que juntos viram aquele resultado, né? Perfeito. Legal. Acesso MMA, tem alguém do Ceará? Só atletas cearenses. Essa é uma peculiaridade massa. 100% de atletas cearenses. No acesso, eu acho que a gente só trouxe... A gente teve 2 lutas que não foi envolvendo cearenses. 2 edições atrás, a gente teve um argentino fazendo a luta principal. E a gente teve também um atleta de Recife, o Gustavo Jones, que é um atleta também que está despontando. Inclusive, venceu o atleta cearense aqui nesse desafio Ceará-Pernambuco que a gente fez. A gente quer trazer mais pontualmente para... Cada evento tem 1, 2 lutas no máximo envolvendo outros atletas, mas o foco é revelar os atletas do Ceará, é dar palco para os atletas do Ceará. Sensacional, cara. A gente está na reta final, né? Tem quanto tempo? Só para 4, né? Tá bom. Então para a gente finalizar, algumas perguntas básicas, assim, né? Hoje, brasileiro que, na sua opinião, será o próximo campeão de alguma categoria? Esse cara aqui, ó, homem, né? Caio Borralho, é o atual número 6 da categoria. A categoria está meio embolada. Essa categoria é cruel. Enfim, a gente vai ter uma outra disputa de cinturão agora. O Caio deve fazer mais uma luta até disputar o cinturão, mas está numa ascensão assim. Acho que pega o Adesanya, não?
Cara, não sei se eles vão botar o Adesanya. Tá com cara de Robert Whittaker. Acredito que eles vão colocar o Robert Whittaker. É uma luta, são dois caras que têm um estilo parecido, né? Tem aquela base de karaté, que gostam de jogar em pé, mas são muito bons de chão também. O Caio é o que tá mais próximo aí de conquistar um cinturão. A equipe do Caio tá revelando grandes atletas, né, cara? Tem o Caio, a Fighting Nerds, Carlos Prates, na categoria 77 quilos, aí tem o Jean Silva, o Maurício Ruff, enfim, os caras estão voando. Possivelmente o próximo campeão do Brasil vai sair de lá. No que pese, já temos um disputando o título agora nos próximos, acho que é 314, eu acho. 314. Que é o Diego, né? Brasileiro mexicano, reside no México, mas ele é brasileiro. Ele vai disputar contra o Volkan, né? Então, esse já pode... Eu acho que traz, cara. É notório, né, ultimamente, o crescimento de interesse do público pelo MMA, né? Sim, sim. O UFC, há uns 2 anos atrás, trouxe a plataforma para o Brasil, né, que é o UFC Fight Pass. Antes o UFC passava no Canal Combate e aí eles, enfim, romperam com o Grupo Globo. Agora foram corajosos, não foram, Thiago? É verdade. Você tirar foram corajosos, mas para começar uma plataforma. Foram corajosos, o começo foi desafiador, agora já está pegando e eu acho que quando pegar mesmo vai ser um golaço. Eu acho que ainda não ainda não foi um grande golaço, mas em breve vai se concretizar. A plataforma está crescendo, o UFC está investindo no Brasil, está formando um time de comunicadores, né, exclusivo. Legal. Então eu acho que a gente vai colher bons frutos dessa mudança do UFC. E o UFC estava passando na Band, né? O contrato se encerrou no final do ano, a gente está esperando aí para ver qual a próxima emissora ou streamer vai também transmitir algumas edições do UFC ainda em 2026. Para os Estados Unidos, parece que já fecharam com a Netflix. Foi? Tá rolando esse burburinho de que o UFC acabou o contrato com a ESPN lá, exatamente, né, parece que em 2026 eles já vão para a Netflix, no Brasil ainda está em aberto. Poxa, isso vai ser muito bom. O WWE já está lá, né, que é do mesmo grupo. Que é do mesmo grupo agora, né? Exatamente. Então, o UFC, estando na Netflix nos Estados Unidos, vai crescer. Aqui, dependendo do caminho que eles tomarem no Brasil também, acredito que, enfim, o Galete, que é o presidente do UFC no Brasil, não vai fazer nenhuma escolha errada, vai escolher um canal, um emissor ou um streamer que vai alavancar e vai impulsionar o esporte mais uma vez. Se quiser vir pra cá, a gente aceita, viu? Opa! TV Câmara Fortaleza dá bom pra nós. Cara, eu ficava mais 2 dias aqui conversando, porque a MMA é muito massa, eu gosto pra caramba. Gosto mais do que futebol. Olha só, sabe? Polêmico. Hoje eu vi eu acho noite. O Gaston Ávila também. É verdade. Eu acho que ele gosta mais... tá ácido, né? Rapaziada, obrigado, hein? Helenilson Dantas, no YouTube, pesquisa lá, seu Helenilson. Se você é tricolor, não assista, porque o homem é azedo. Faça isso não. Então ele é tricolor de aço e é 100% tricolor. Vai lá. Seu Helenilson lá no canal do YouTube todos os dias, tá? A live do homem é 18h30. Daqui a pouco, né? Se der tempo, não chegar atrasado, não pegar trânsito. E Thiago Pamplona, como é que te encontra nas redes sociais? Vamos lá no meu Instagram, no meu Twitter, né? Agora o X, @Thiago Pamplona, Thiago sem H. Tô por lá, às vezes falando besteira, às vezes falando coisa séria, mas sempre falando alguma coisa. Show de bola. E quem quiser ouvir também, MMA com Oswaldo, muito legal. E esse final de semana, sexta-feira agora, tem LFA no Brasil, LFA em Brasília, card cheio de brasileiros, vou estar lá narrando esse evento também, lá no Fight Pass. O card principal começa às 9h, então você que é assinante do Fight Pass, acompanha o LFA lá, e você que não assinou o Fight Pass ainda, né? Por favor, assina aqui. LFA é sexta, né? Sexta-feira. Não, desculpa, você estava convidando o pessoal para se inscrever no... Isso, para assistir o UFC, o LFA e todos os principais eventos do mundo estão lá na plataforma do Fight Pass. Show de bola. Valeu, Thiago Pamplona, valeu, Hugo do Vale, valeu, Cláudio Costa, valeu toda a rapaziada que está com a gente. E o Resenha de Artilheiro termina agora. Nós agradecemos a sua companhia e a sua audiência. Continue ligado nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda segunda e sexta, de 11 às 13, na FM Fortaleza 90.7. O Resenha de Artilheiro tem a produção, roteiro e edição minha, de João Paulo Quintela, concepção de conteúdo jornalista Lúcio Gleison Shoa, edição de imagens Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações e direção técnica Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Hugo do Vale e Helenilson Dantas, e a participação especial de Thiago Pamplona. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.